Igreja preta, pastor de luzes, com camisa coladinha, calça tochada, sapato sem meia, púlpito modinha, tambor muitas vezes, igreja preta com algumas luzes especiais, fumaça, pastor que prega sentado, parecendo aqueles banquinhos de lanchonete, que você senta só meia polpa. O que eu penso de tudo isso? Bom, eu penso várias coisas, então não para o vídeo antes de ouvir tudo, porque senão você vai ter uma opinião parcial, ou vai saber a minha opinião parcial sobre o assunto. Primeira coisa, a Bíblia não fala de roupa santa e roupa profana. Lá no Antigo Testamento tinha a roupa do sacerdote e todo um cuidado com isso. A não ser que você queira ressuscitar a lei cerimonial do Antigo Testamento e trazer para hoje, não faz sentido você pensar em roupa sagrada ou profana para os dias de hoje. Não faz muito sentido. Então existe mais um olhar cultural para o que é ser igreja do que exatamente uma orientação bíblica. No Brasil, é muito comum que os pastores usem terno e gravata. A maioria das igrejas você vai encontrar terno e gravata na igreja evangélica. Como na igreja católica você tem aquela batina padrão, preta, mas na missa, em geral, o padre usa um hábito branco. E toda religião tem lá a sua roupa. Algumas têm uma explicação, outras não, mas eu posso dizer da igreja evangélica que basicamente é uma questão cultural de ter, no mínimo, uma roupa social. A reforma protestante acabou se descolando um pouco do catolicismo romano e hoje nós temos basicamente o terno e gravata com roupas claras, a igreja com uma porta muito grande na abertura, né, na entrada da igreja, e basicamente cores claras. Mas isso é um traço cultural. Então, se alguém acha que é uma boa ideia usar cores fortes, vermelho, verde, laranjado, ou até a cor preta mesmo, eu não vejo problema teológico, então pode fazer. Eu peguei no pé da roupa aqui, eu sempre pego no pé, eu não acho bonito, aí já é uma coisa muito minha. Se você discordar, eu não tô nem aí, mas eu acho feio homem de camisa de florzinha, seja criança, seja adulto, homem de meia idade, eu acho feio demais. Mas é uma questão de moda, então se você gosta, use. Que é a minha opinião, eu acho feio. Ponto final. Mas é uma questão de moda apenas. Então se algum pastor acha que é adequado usar esse estilo mais jovem, eu falei aqui daquela calça apertada que vai até na metade da canela, acompanha um sapato sem meia, com camisa de florzinha, cabelo com luzes, degradê. Isso aí é tudo uma questão apenas de moda. E você pode adotar ou não. Quem deve julgar se isso é ou não espiritual é Deus, que vai julgar o coração. Me lembro quando Davi estava para ser consagrado rei de Israel, e Deus fala para Samuel, olha, não olhe para a aparência e para a estatura, porque eu rejeitei. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus vê o que está no coração. Então essa foi a instrução que Deus deu para o profeta Samuel na hora de instruir, de ordenar, o rei Davi, lá, rei de Israel. No entanto, sempre que eu sou pego nessas questões éticas para poder julgar à luz da Bíblia algum acontecimento atual, eu tenho muito cuidado com duas coisas. São as motivações, e dois, a possibilidade de um escândalo ou da associação com algo que já acontece e que não é muito bom para nós. Vou dar um exemplo meu. Há muitos anos, no aniversário meu, um grupo de amigos queria ir num desses restaurantes que tem à noite. Toda cidade tem. É um restaurante, mas como vende bebida, acaba que todo mundo aparece lá para poder jantar e às vezes beber uma bebida alcoólica. Acaba sendo um barzinho de luxo. Mas enfim, era um lugar muito bom, referência na minha cidade, eu sou de Goiânia, e eu não quis ir para lá. Na minha mesa teria pizza, carne assada, espetinho, refrigerante. Mas é um lugar onde todo mundo, menos a gente, vamos dizer assim, ia para beber.
Poxa, eu não quero, eu crente, eu não era pastor nessa época, mas eu já era obreiro, eu não queria ser visto num ambiente que também vende bebida alcoólica, para que não fosse associada a minha imagem e a dos meus demais amigos crentes, aquele lugar que vendia cerveja. Aí eu falei, eu não quero lá. Ah, mas não tem problema, lá também vende tudo, lá não é um bar. Falei, sim, lá não é, mas todo mundo vai para beber, só a gente que vai para não, e vai e não é para beber. Então eu preferi que não fosse lá. Vamos para uma pizzaria, vamos para um lugar que não tem nenhuma associação com bebida alcoólica, de preferência que não venda. Por quê? Eu não queria que a minha imagem e a imagem dos irmãos da igreja fossem em algum grau associada a um lugar que vende bebida alcoólica. Muitas vezes essas igrejas pretas, elas também fogem daquele modelo tradicional de igreja. E aí eu faço uma fachada que parece mais a entrada de uma casa de show, de uma boate, de um barzinho, de uma danceteria, discoteca, tem vários nomes por aí, mas você entendeu. Quando eu faço isso, eu estou associando a igreja à imagem de uma boate, de uma danceteria, de um barzinho. Será que nunca aconteceu de uma pessoa pensar que ali era um barzinho, uma boate, e entrar e descobrir que lá era uma igreja? Será que a melhor forma de ser sal da terra e luz do mundo é ter tanta semelhança com uma boate, a ponto de lá ser confundido com uma boate por alguém menos avisado? Essa é uma questão. Outra questão, quando eu falo em ter uma igreja e ser uma igreja, eu sou uma igreja para todos, e não para um nicho dentro da igreja. Quando eu olho para essas igrejas pretas, eu não vejo idosos lá dentro. Eu vejo poucas crianças. Por quê? Porque quem hoje tem 50, 60 anos, não se vê representado por um espaço todo preto, com pouca iluminação, com muita luz. Com muita luz de show, né? Não vê. E essas pessoas evitam esse tipo de igreja. Então eu acabo criando uma igreja para um grupo muito específico. E eu não vejo ali que tenha um grande apelo missionário. Até porque, pelo menos hoje, eu vejo muitas pessoas que migraram de igrejas tradicionais e estão lá. Mas eu não vejo que aquela igreja cresce, a maioria delas, em resposta às missões. As pessoas que saem às ruas, que pregam o evangelho para os amigos, pregam para os vizinhos, pregam nas ruas, enfim, convertem essas pessoas e agregam elas na sua congregação church. Isso eu não estou vendo. Quando eu olho para um pastor que prega sentado numa cadeirinha que parece de lanchonete, que você fica sentado meia popa, bebe uma aguinha ali, usa o microfone de lapela, aquele que vai no rosto aqui, não tem que segurar o microfone, está com as duas mãos livres. Ele se associa mais a um pregador, ou a um comediante stand-up, ou a um palestrante motivacional qualquer. Quer dizer, por que essa preocupação toda em ser uma igreja que não se parece com igreja? Por quê? Quais as motivações? E aí cabe a cada pessoa que está frequentando uma igreja dessas, que está liderando uma igreja dessas, se perguntar quais são as suas motivações. O que é que realmente está por trás desse sentimento de construir uma liturgia dessa? Será que realmente é bom? As pessoas que estão passando, qual o testemunho que elas têm da igreja? Então caem as minhas duas preocupações, que é a associação com o mundo e ser um escândalo. Eu não vejo com bons olhos nada disso. Porque eu vejo a maioria dessas igrejas pretas, o tempo que elas têm para pregar o evangelho está falando mal das igrejas tradicionais e que todos eles converteram nelas e que um dia saíram e agora montaram essa. Eu vejo pouco apelo emocional, vejo muita associação com o mundo. Eu vejo um ambiente para jovem, no máximo ali 25 anos, e só. Cadê as crianças? Cadê os mais velhos? E vamos lembrar que os mais velhos, quem hoje tem 60, 70 anos de idade, são as pessoas que nos sustentam moralmente.
que nos dão conselhos, que nos ajudam, que já enfrentaram muitos problemas da vida e podem nos ajudar. E cadê essas pessoas nas igrejas? Hoje, quando uma pessoa mais velha chega em mim, às vezes me vê passando por uma dificuldade, consegue me ajudar, me dá um conselho, às vezes um caminho que eu nem percebo que eu estou indo errado. E a pessoa está ali num ponto alto da vida, no sentido da maturidade, consegue me dar o conselho certo. Eu não quero perder o contato dessas pessoas mais maduras. E infelizmente eu não as encontro nas black churches que tem por aí. Então, se você faz parte dessa igreja, lidera, é liderado por alguém assim, pese esses pontos, veja se realmente é válido ou justo. No mais, cor, roupa é cultura, mas eu preciso pensar se essa cultura está respeitando a ética e a moral bíblica, se eu estou sendo sal da terra e luz do mundo e, acima de tudo, pregando o evangelho. Se eu estou mais preocupado em converter os não crentes ou de pescar na igreja dos outros. E aí sim você deve avaliar se a sua igreja é ou não uma igreja que apresenta o caráter de Cristo. É isso.